Então, Carilene, muito bem-vinda aqui no nosso programa Mulheres em Movimento, que também é nossa parceira aqui do programa, né? Acredita muito nesse movimento que as mulheres fazem, nesse protagonismo feminino, né? Muito bem-vinda ao nosso programa e poderia contar um pouquinho, né, de quem é a Carilene, da onde veio, logicamente Itapiranga, mas o que faz hoje na sua vida profissional? Sim, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui, na tua presença, no teu convite, na tua pessoa. Acredito muito em ti, no teu trabalho, e Obrigada. estou aí crescendo junto contigo, sempre, né, ao seu lado. E muito feliz em estar aqui mesmo, na minha cidade natal, que eu saí com 18 anos, né? Tivemos uma infância de estudos aqui e logo depois que eu terminei o segundo grau, eu desejei sair da cidade e fui para Porto Alegre, onde a minha madrinha, Zélia, me acolheu lá e aí comecei a minha vida lá. Aí fiz faculdade de engenharia em Rio Grande, fiquei 6 anos lá, sou engenheira civil, trabalhei 9 anos na área e depois, quando nasceu minha filha Maria Eduarda, hoje com 9 anos, eu acabei indo pro lado empresarial, né. A nossa família é bem empreendedora, né, nosso pai teve vários negócios aqui na cidade. Contar um pouquinho, né, da nossa vida, às vezes não é tão fácil, né? Sim, A gente teve, sim, uma vida familiar onde o pai sempre foi empreendedor, sempre trabalhou, e sempre colocou isso muito forte na gente, né, de que é pelo trabalho que a gente realiza os nossos sonhos. sim. E você saiu de Itapiranga para buscar conhecimento, realizar sonhos, se tornar uma grande profissional, né? Sim. E aqui eu também teve, né, eu comecei a trabalhar contigo com 11 anos, né, e depois eu trabalhei numa agropecuária, né, e aí então tive a minha vida profissional aqui na cidade, mas sempre buscando algo além, né. O que me fez sair daqui realmente era eu ampliar meus horizontes, a minha visão de vida, né. E aí eu via que existia uma limitação na época. Hoje eu vejo que tem uma baita estrutura aqui na cidade de Itapiranga, tem faculdade, na época não tinha. Isso há 20 e tantos anos atrás, Sim, né, sim. 27 anos atrás. Então, hoje eu vejo que e também o mundo está muito mais tecnológico, né, muitas das coisas que a gente consegue acompanhar, fazer cursos via internet, né, então facilitou a internet facilita muito a vida da gente. Mas na época não tinha isso. Então, o movimento foi realmente de sair para poder expandir. Eu saí com o intuito de trabalhar, né. Aí depois de 1 ano na cidade de Porto Alegre, eu digo: "Nossa, se eu não estudar, não vou sair do lugar", né. Eu trabalhava lá no hospital, São Lucas, aí eu disse: "Não, vou fazer faculdade". Aí acabei fazendo cursinho e aí passei na Universidade Federal, né, de Rio Grande. Aí fiz engenharia. E a engenharia realmente me trouxe uma visão de mundo muito diferente, é o do fazer, né. O engenheiro é o criador de muitas coisas, então ele me empodera muito, nesse lugar do fazer, né. Aí o meu curso é engenharia civil empresarial, então a gente tinha também todas as cadeiras de empreendedorismo, contabilidade, financeiro, enfim. E, qual era o intuito do curso? Qual foi o propósito do curso? É que os engenheiros, eles se tornam empreendedores dos seus negócios. Então, dentro da engenharia tradicional, se criou a engenharia civil empresarial e a mecânica empresarial na época, e aí se deu todo esse suporte empresarial, né, para poder, o que que eu tenho que fazer? Quando se eu estou no mercado de trabalho, eu quero abrir um escritório, quais são os caminhos, os primeiros caminhos, né? Para ti já começar a tua vida profissional nesse lado. Mas eu acabei indo eu fiz 3 pós-graduação na área, e aí, eu comecei a trabalhar numa empresa de engenharia que constrói estradas, uma empresa de infraestrutura. Então ali fiquei 9 anos. E assim, a questão da engenharia, né, ela é uma cadeira de faculdade, como a gente diz assim, ela é um curso, Uhum. que ele é muito masculinizado, né, ele é muito Sim, masculino, né, até pelo estilo que é, né, porque ele dá em obra.
E aí você faz esse curso de engenharia civil empresarial e vai trabalhar em estrada, que é mais mais ainda, ainda né. masculinizado, né? E qual foi a maior dificuldade de você estar ali fazendo o teu trabalho, né? E se colocando como uma engenheira, não como uma serviçal de um engenheiro, né? Sim. Isso deve ter sido bem difícil na época. A área de engenharia, como tu falou, ela é muito masculinizada, né, e a área de estradas ainda é mais, né, até porque eu morei em obra, né, então morava em alojamento, vivia o dia a dia da obra. E muitos das pessoas dos funcionários que estão ali, eles estão somente eles, não levam a família, né, então isso também ainda mais ainda se torna, né, esse lado masculinizado, mas a maior dificuldade é realmente isso, é ser vista num mundo totalmente masculino, é tu ter o valor, né. Eu tinha colegas que tinham, a mesma graduação que eu e recebiam mais só por ser homem, né. Eu tinha feito 3 graduação na área e muitas vezes não tinha o mesmo Não era valorizado, né? financeiramente, Financeiramente, né. financeiramente. Mas, tipo, eu, acabei, saindo, né, da engenharia, e eu já era engenheira de planejamento, né, eu já controlava ali, né, tinha uma equipe toda de planejamento da obra, trabalhei na BR-116 Norte 9, e aí eu já tinha uma equipe que eu gestava, né, como engenheira de planejamento. E ali também a gente fazia caderno de custo, é uma empresa, né, nós temos o faturamento com o cliente, onde a gente recebe, né, os valores e tem todos os custos, né. Eu contratava muitos serviços ali, porque nem todos os equipamentos a gente tinha, então eu fazia contrato com terceiro, fazia caderno de custo, e isso tudo me agregou demais no trabalho que eu vivo hoje, né, que hoje a empresa é minha, né. Eu trabalho no ramo de mídia exterior, mídia OH. Então, eu vejo que todo esse suporte vivido na engenharia me traz uma maneira de trabalhar, de eu ter, por exemplo, eu tomar uma decisão e eu já conseguir ver todo o cronograma. Porque isso é o engenheiro, né? Ele vê o projeto, a execução Bem e a pronto. finalização. Então, isso contribui muito, a minha visão fica muito assertiva, né? Por ter essa vivência toda da engenharia, o curso de engenharia, a questão das matemáticas me traz esse raciocínio rápido que às vezes eu tenho que dar uma desacelerada para poder acompanhar, né, a minha equipe, enfim, porque eu já estou pensando lá na frente e isso traz realmente uma agilidade muito boa para o meu negócio. É, a gente fazendo olhando assim, né, lá atrás, de como você começou, foi estudar, estudou, se desafiou, enfrentou muitas dificuldades por diferenças de feminino e masculino, né, mas como isso nos fortalece como pessoa, né, como isso nos dá a possibilidade de a gente, em vez de olhar para trás com um olhar de desprezo ou: "Ah, eu não gostei daquilo", tu hoje percebe quanto isso que tu viveu lá fez a diferença e faz a diferença para o que tu é Sim, hoje, né. total. Tu consegue levar uma vida mais focada no teu negócio, né. E isso a engenharia te trouxe muito mais presente, apesar de te conhecendo bem, tu já era uma pessoa determinada, né. Tu já sempre foi determinada, sempre foi muito positiva e muito sabendo o que tu quer. Então hoje a gente percebe que tua evolução ela é enorme e ela dá passos largos, às vezes, em questão de tu vem em janeiro, em julho tu já está totalmente diferente, né, totalmente evoluída. Então, isso também faz com que você consiga hoje trabalhar e levar uma equipe que você tem hoje de uma forma também mais assertiva, né, no Sim. teu negócio. Hoje você trabalha com mídias OH. O que que são mídias OH para quem não conhece essa área? Sim, a gente chama de mídia exterior, né, são mídias que estão fora, estão off, né. Exemplos: painel de LED, outdoor, fronte, em pena, todos os meios de comunicação off, né. Qual é o objetivo, né, de uma mídia exterior? É,
a gente faz campanhas institucionais e promocionais. As institucionais são para fortalecer a marca, né? Aqui nós temos um parceiro Sicoob, né? Sim. Ele usa as mídias OH para fortalecer a marca Sicoob. Muitas vezes ele tem uma promoção, né? Ou, sei lá, alguma campanha dele. Ele também usa as mídias exteriores para isso. Então, o intuito de qualquer mídia que a gente trabalha, seja ela da internet, enfim, digital ou off, é fortalecer a marca. Então, o nosso foco, o nosso objetivo é fazer com que o nosso cliente venda mais. Essa é a função da mídia OH. Então, a gente está focado no cliente, a gente quer escolher os melhores pontos, buscar os melhores locais onde o nosso cliente tem o público-alvo dele. Então, o nosso intuito com as mídias OH, o nosso cerne da nossa empresa é fazer com que o nosso cliente que nos contrate consiga vender mais. Antes tu comentaste, né, sobre a questão da mulher, né, de ela estar ali num ambiente muito masculino, né? Então, a gente é feita de muitas fases na vida, né? E a gente vai sendo moldada muitas vezes pelas coisas pelas vivências que a gente teve, pelos trabalhos que a gente teve e também pelas experiências, relacionamentos que a gente vai tendo ao longo do tempo. Nós, como mulher, a gente tem, né, como perfil uma gestão muito masculina, né? E eu, na engenharia, me tornei muito masculina. E dentro deste lugar, eu vi que eu perdia um pouco da doçura, um pouco desse lado feminino, sabe? Que é esse acolhimento. E eu via que eu estava muito mais numa energia masculina e não na minha energia essencial de mulher, né? Não de mãe, de mulher, né? De ser acolhedora, de cuidar com os detalhes, E aí eu estava focada numa energia que não era minha. E eu não estava 100% dedicada àquilo, porque eu queria ser algo que o mercado da engenharia exigia. E isso teve transtornos internos meus, questionamentos meus, que às vezes sempre estava faltando alguma coisa, porque eu estava numa energia que não era essencialmente minha. Então, durante a engenharia já, eu comecei a trabalhar a questão do meu feminino. Eu ia para movimento sagrado feminino, daí boa parte da minha vida, né, depois que eu já estava na mídia OH, eu comecei a olhar muito para dentro de mim, né? Eu ia para imersão, ia fazer curso, fiz formação de yoga, fui para fazer formação de sagrado feminino, até fiz algumas rodas de mulheres aqui em Itapiranga. Então eu fui fazendo um outro movimento para achar também ou para trazer de volta essa minha essência do feminino. Porque quando a gente está na nossa essência real, a gente faz uma gestão diferente. A gente não está espelhada, né? No caso, a referência que eu tinha era estar dentro da engenharia e eu estar focado numa gestão mais masculina, porque essa é a referência. Então, hoje eu busco fazer uma gestão mais focada na minha essência como mulher. Mas para isso, tipo, eu estava na obra de bota, de casaco, de macacão. Tipo, a roupa era toda masculina. E eu incorporei isso também dentro da minha essência. E aí parecia que sempre estava faltando algo. Sim, eu fazia muito bem o meu trabalho, só que eu estava numa energia que não era minha. Então, nós, como mulheres, como é que a gente pode desenvolver isso? Ou buscar ser, não pegar modelos existentes, e sim criar o nosso modelo. Então, nesse momento na minha empresa, eu busco também trabalho sempre a minha essência, né? E aí, dentro disso, é trazer uma liderança não de mãe, mas sim de mulher focada no business, focada no negócio. Sim, E como faz isso? Então, esse é um momento atual da minha empresa. A gente já está com 8 anos, né? Eu estou com 8 pessoas comigo, né? São 7 funcionários. E é como também trazer, né? Construir esse grupo que realmente vai crescer junto. Eu me vejo muito mais essencialmente feminina na minha liderança, mesmo sendo firme.
Acho que tem momentos que a gente tem esse lado mais acolhedor, mas também a gente quer resultado, porque Sim. as nossas energias, elas têm que ser focadas e direcionadas, né? Hoje eu vejo que eu sou muito mais em busca do desenvolvimento da minha equipe. Eu digo assim, toda vez que eu for contratar alguém, eu digo, ok, aqui é uma empresa de vendas, a gente é focado no comercial. O nosso objetivo é vendas e comercial.